Olá, o meu nome é Sara Ivne. Meu nome é Bianca e hoje nós vamos apresentar o projeto Biofilme Comestível de Amido de Milho, substituto de plásticos na conservação de alimentos, contando com o orientador Fagner Ferreira. Segundo dados lançados pela WWF, o volume de plástico que vaza para os oceanos todos os anos é de aproximadamente 10 milhões de toneladas. Essa crescente poluição marítima provoca a morte de vários animais marinhos, uma vez que confundem plásticos e utensílios com comida. Além disso, segundo dados elaborados pelo Banco Mundial, o Brasil ocupa o quarto lugar na escala de maiores produtores de lixo plástico do mundo, chegando a produzir cerca de 11,3 milhões de lixo. Por conta disso, o projeto visa demonstrar a elaboração do biofilme de amido de milho, que além de minimizar o problema do descarte descontrolado de filmes plásticos oriundos de polímeros, atua na conservação de alimentos, preservando sua integridade e aumentando a vida de prateleira. Os objetivos do projeto se consistem em avaliar e identificar a ação do biofilme, demonstrando sua aplicabilidade e sua eficácia na conservação de alimentos, além de demonstrar a ação dos micro-organismos nos alimentos e incentivar a substituição de plásticos por biofilmes comestíveis. Bom, falando sobre a metodologia adotada no trabalho, foram selecionados os seguintes alimentos: morango, pepinos aldai, laranjas, maçãs e abóboras morangas. Utilizou-se de 2 unidades de cada elemento e lavou-se com água corrente. Para preparar o biofilme foi necessário 500 ml de água, 1/4 de xícara de amido de milho, que corresponde a 37,5 gramas, e 2 colheres de chá de gelatina, que correspondem a 8 gramas. Em seguida, uma unidade de cada alimento foi coberta e, após a secagem, verificou-se diariamente o estado dos alimentos. Os resultados obtidos com os alimentos com biofilme foram comparados com os resultados obtidos com sem biofilme e foram analisados. Como forma de incentivo e de divulgação, criou-se um Instagram para postar diariamente o estado dos alimentos. A respeito dos dados e resultados obtidos, no quesito quantitativo, foi observado que, a partir do terceiro dia de experimento, 3 dos alimentos sem a camada de biofilme, o que corresponde a aproximadamente 60% dos alimentos, apresentaram alterações em suas estruturas, visíveis a olho nu, que se assemelham a sinais de desidratação ou contaminação por micro-organismos, enquanto que os alimentos com a camada de biofilme mantiveram seus aspectos e aparências saudáveis por mais tempo. No quesito qualitativo, de acordo com os parâmetros utilizados, alguns dos alimentos mantiveram sua integridade física conservados até o último dia de experimento, enquanto outros apresentaram alterações em suas estruturas físicas a partir do terceiro dia, como já foi mencionado, o que demonstra que cada alimento possui uma diferente adesão ao biofilme. O biofilme de amido de milho se demonstrou eficaz na conservação de alimentos, uma vez que retardou o aparecimento de características que indicam sua deterioração natural. É pertinente considerar que o experimento foi realizado em alimentos diferentes, que possuem naturalmente distintas vidas de prateleira. Logo, houveram alimentos que deterioraram primeiro, mas ainda surpreendendo, porque mesmo os alimentos que atingiram o nível mais alto de deterioração se conservaram por mais tempo do que o esperado e por muito mais tempo do que se conservariam sem nenhum tipo de proteção. O item que se obteve maior sucesso foi a proteção por perda de água. O morango, por exemplo, que é um alimento que estraga muito fácil devido à sua grande suculência, ou seja, a grande porcentagem de água que ele apresenta, se manteve com aparência saudável, enquanto que o morango sem a camada de biofilme murchou e demonstrou grande perda de líquidos. Portanto, é possível concluir que o biofilme de amido de milho é eficaz na preservação de alimentos quando comparado a alimentos sem nenhum tipo de preservação ou conservação adequada. Porém, ele não impede a deterioração natural dos alimentos, ele apenas a retarda, aumentando assim a vida de prateleira de alguns deles. Para as considerações finais, trago 2 pontos muito importantes. O primeiro é que, por se tratar de um experimento de comparação de resultados, é importante lembrar que é uma prática realizada de maneira caseira, elaborada com recursos limitados. Não tínhamos, por exemplo, equipamento adequado que medisse ou controlasse os fatores que influenciam na deterioração dos alimentos, e por conta disso, a comparação não foi a mais precisa possível. É também importante ressaltar que os alimentos utilizados pertencem a diferentes grupos e, portanto, diferentes processos de decomposição e tempos de prateleira, além de possuírem características e estruturas muito diferentes, e tudo isso influencia na adesão e eficácia do biofilme.